Existe uma indignação que nasce dentro de quem foi escolhido por Deus. Não é irritação, não é orgulho, é revolta diante da covardia. Porque quem está vivendo esse caminho começa a perceber uma realidade que muita gente prefere fingir que não existe. Existe uma guerra espiritual, uma guerra silenciosa, uma guerra invisível, mas extremamente real. E nessa guerra, quem tenta viver em retidão muitas vezes se torna alvo. Você tenta fazer o certo, tenta viver com consciência limpa, mas parece que quanto mais fiel você se torna, mais ataques aparecem. Portas de trabalho se fecham, caminhos financeiros travam, projetos simplesmente não avançam, o dinheiro some, oportunidades desaparecem e ao mesmo tempo começa o isolamento. Amigos se afastam, pessoas mudam com você, alguns se tornam frios, outros passam a olhar com desconfiança, relacionamentos são arrancados à força, laços que pareciam verdadeiros simplesmente são destruídos. Pessoas que caminharam anos ao seu lado desaparecem de repente. Algumas são manipuladas contra você, outras simplesmente são afastadas. De repente você se vê cada vez mais sozinho, mais tempo dentro de casa, mais tempo lutando em silêncio. E quem vive isso sabe, não é apenas dificuldade da vida, existe perseguição espiritual. Existe gente trabalhando nas trevas, magos negros, feiticeiros, pessoas que fazem pactos para manipular, bloquear e destruir. E muitos deles sentem prazer nisso. Sentem prazer em ver o escolhido sofrer. Sentem prazer em ver portas fechadas. Sentem prazer em ver sua vida financeira travada. Sentem prazer em ver você isolado. Querem te quebrar, querem te levar ao desespero. Querem que você abandone sua missão. E muitas vezes essa maldade nasce onde deveria existir proteção, dentro da própria família. Existem histórias que muita gente prefere negar. Famílias que fazem pactos, famílias que entregam crianças em rituais, famílias que vendem a inocência de seus próprios filhos buscando poder ou proteção. E quando alguém sobrevive a isso e começa a buscar a verdade, essa pessoa se torna ainda mais perigosa para o sistema das trevas, porque carrega a verdade. E a verdade sempre ameaça quem vive na mentira. E ainda existe outro lado dessa realidade que é ainda pior: os falsos religiosos, falsos cristãos e falsos profetas. Pessoas que usam o nome de Deus como fachada, pregam humildade, pregam santidade, mas servem às trevas e aprisionam os crentes. Vivem cercados de poder, riqueza, depravação e idolatria. E surge uma pergunta simples: em que momento da história um verdadeiro profeta foi idolatrado pela sociedade? Na Bíblia, os verdadeiros profetas eram perseguidos. Elias enfrentou Jezabel e seus sacerdotes das trevas. Jeremias foi rejeitado e humilhado. Amós foi expulso por denunciar corrupção. João Batista foi preso e decapitado. E o próprio Jesus denunciou os líderes religiosos da época. Ele disse: raça de víboras, porque eram especialistas em aparência religiosa, mas o coração estava cheio de hipocrisia. E a história continua se repetindo. Hoje, muitos falsos líderes são celebrados, enquanto aqueles que falam a verdade são perseguidos, ignorados ou silenciados. Porque a verdade incomoda, ela derruba as máscaras e a simples existência de um escolhido ameaça todo esse sistema. Porque quem tenta viver em retidão denuncia quem vive na mentira
mesmo sem falar nada. Mas essa guerra não começou hoje. José foi vendido pelos próprios irmãos. Daniel foi alvo de conspiração. Davi foi perseguido por anos. Jeremias foi rejeitado. E Jesus foi traído por alguém que caminhava ao seu lado. A história dos escolhidos sempre foi marcada por perseguição, por lágrimas, por solidão, mas também por algo que os covardes nunca vão entender. Cada lágrima derramada em retidão tem valor diante de Deus. Nada passa despercebido, nada fica invisível. Os covardes pensam que estão destruindo o escolhido, mas muitas vezes estão apenas revelando quem realmente são. Máscaras não duram para sempre, e enquanto isso o escolhido continua vivo, continua resistindo, porque a maior afronta para as trevas não é uma pessoa perfeita, é um escolhido que se recusou a desistir. Se você sente que está vivendo essa guerra espiritual, eu quero te lembrar de algo. Você pode estar quebrada, mas você não está sozinha. E é exatamente sobre isso que eu falo no meu e-book Quebrada Sim, Sozinha Nunca. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Obrigado pela sua presença aqui. Se essa mensagem falou com você, deixe a sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder as próximas mensagens. E deixe o seu recado para as trevas nos comentários. Eu permaneço de pé até o próximo vídeo.